O SS Normandy foi um grande transatlântico construído pela França na grande época de ouro dos transatlânticos, mas assim como muitos outros, teve uma história muito injustiçada. O navio começou a ser construído no início de 1931 e veio a realizar sua viagem inaugural em 1935, e assim conquistou o recorde de velocidade de uma travessia transatlântica, a Flâmula Azul, que antes era do SAS Rex, que para comparação navegava 27 nós, e o Normandy navegava 29 nós. Em seu lançamento, ele era considerado o maior e mais rápido navio do mundo, até perder esse título para Queen Mary em 1936, mas também era de destaque seu design totalmente inovador e seus interiores totalmente luxuosos em Art Deco, e até mesmo na terceira classe, um padrão incrível para a época. O Normandy contava também com enormes destaques tecnológicos, como por exemplo suas turbinas elétricas, que possibilitavam o navio usar todos os hélices, mesmo no caso da perda de um dos motores, e também contava com uma forma inicial de radar para evitar colisões. O Normandy poucas vezes navegava com 60% da sua capacidade. Era o suficiente para não ter enormes dívidas, mas não era o suficiente para sequer pagar os empréstimos da construção do navio. Mas até então, o Normandy era sim considerado um sucesso. Até que... Em 1939, a França declarou guerra à Alemanha nazista. No mesmo dia, o governo francês ordenou que o Normandy viajasse rumo aos Estados Unidos e ficasse atracado lá. Foi a sua 139ª viagem, a sua última. Em dezembro de 1941, os Estados Unidos declararam guerra ao eixo, e no mesmo mês, o Normandy foi passado à Marinha dos Estados Unidos e foi classificado para o transporte de tropas. E então, em janeiro de 1942, ele começa a ser convertido sem grandes dificuldades. Em fevereiro, o luxuoso Normandy já não existia mais. O navio foi renomeado como USS Lafayette. Com todo seu luxo interno removido, a conversão seguia a todo vapor. Mas então, na tarde de 9 de fevereiro de 1942, um desastre. In New York Harbor, the crack passenger ship of France's peacetime service was nearly ready for action. She had been transformed into a Navy auxiliary. No antigo lounge de primeira classe, na popa, os trabalhadores estavam removendo acessórios de madeira e soldando os novos acessórios de metais, quando uma faísca de solda cai sobre uma pilha de coletes salva-vidas, feitos de um material altamente inflamável, e então um incêndio se inicia. Como parte do serviço de conversão do navio, seu sistema anti-incêndio estava desligado e suas bombas d'água desconectadas, e os adereços de madeira na sala forneciam combustível ao incêndio, e a partir das 2h37 o incêndio estava fora de controle. Às 2h45 da tarde, o corpo de bombeiros da cidade de Nova York chegou ao local, mas as chamas já estavam tomando o navio. Os trabalhadores que antes ajudavam na conversão tentavam de forma incessável parar o incêndio com baldes de água e mantas úmidas, mas sem sucesso. Os barcos combatentes de incêndio também faziam parte dos esforços, mas apesar de tudo, quando o sol de inverno estava se pondo em Nova York, as chamas já tomavam conta da superestrutura do navio. Com toda a água bombeada e sem sucesso em apagar as chamas, o navio começou a tombar com peso. Apesar dos esforços para nivelar o navio novamente, o Lafayette só inclinava cada vez mais. Às 8 horas da noite, o foco agora era impedir que o incêndio se propagasse para o edifício do pier que estava logo ao lado, e os bombeiros e a tripulação trabalharam incessantemente pelas 6 horas seguidas. Então, às 2 horas da manhã de 10 de fevereiro de 1942, o incêndio no navio estava quase extinto. Depois de quase 12 horas de combate ao incêndio, a tripulação e os bombeiros finalmente tiveram um momento de descanso. Mas então, o navio começou a se inclinar cada vez mais, a ponto de quase esmagar um barco combatente de incêndio. E então, às 2h45 de 10 de fevereiro de 1942, o Lafayette estava totalmente tombado. O navio então ficou tombado lá até agosto de 1943, quando foi realizada a operação de salvamento mais cara do mundo na época.
Com muito trabalho, a superestrutura foi cortada, a água foi bombeada para fora e o casco erguido novamente. E o navio que antes era um sinal de imponência e requinte, agora era um amontoado de aço e foi vendido para sucata em 1946. Houveram planos de reformá-lo novamente como um transatlântico, mas os danos de anos submerso não possibilitou isso, e ele foi retirado oficialmente do registro de embarcações em 1945. Em 31 de dezembro de 1948, o imponente revolucionário francês SS Normand já não existia mais. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.